Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94. Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos iniciando mais uma programação do Comunicando Direitos da AG Sul TV. A nossa programação será reprisada agora na quinta-feira, às 13 horas. O telespectador poderá fazer algumas perguntas através do comunicandodireito@gmail.com, que nós responderemos na próxima programação. Essas programação e as demais também poderá ser assistido através dos nossos meios de comunicações, através do site YouTube, comunicandodireito@gmail.com, através do Facebook, também Comunicando Direito, @gmail.com. Nossa programação de hoje nós falaremos sobre a polêmica greve dos caminhoneiros e as suas consequências. Nós tivemos uma turbulência essa semana passada, com a greve dos caminhoneiros, e se espalhou praticamente o Brasil inteiro. Diversas consequências, com desabastecimento, falta de gasolina, e a população também se enganjando com esta greve dos caminhoneiros. Ao cabo do término desta greve, se constatou que tinha pessoas infiltradas, tanto no meio político, também algumas pessoas de outros setores, que estavam então no meio, junto dos caminhoneiros, e segundo consta, praticamente coagindo os caminhoneiros a não sair dessas paralisações que afetou todo o brasileiro. Então hoje nós estamos presentes aqui na bancada, à minha direita o Tenente Borges, nosso comentarista de segurança. Tenente Borges esteve à frente desta greve, atuando, inclusive junto com alguns postos aí para verificar as situações do que estava ocorrendo, para nos trazer as informações de hoje, através dos seus relatos, e que vai abrilhantar você, telespectador. Também à minha esquerda, Dr. Demerval. Dr. Demerval, há pouco tempo esteve na Europa, não sofreu muito com a greve dos caminhoneiros, e vai nos trazer as informações do transporte, como se dá o transporte lá na Europa, que meio de transporte é mais usado, se é trem, se é caminhão, como é que se dá a locomoção naqueles países. Então nós vamos passar a nossa palavra hoje para o Tenente Borges para fazer um apanhado do que ele assistiu, visualizou e presenciou dessa greve dos caminhoneiros. Borges, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Boa noite, doutor Demerval, boa noite, doutor Cláudio, telespectadores. Essa greve aí parou o Brasil todo. Parou o Brasil todo, teve grandes consequências no desabastecimento, tanto de alimentos como de combustível aí. Mas, a princípio, ela foi justa, pedindo a redução do diesel, né? Tivemos os problemas ali, como o senhor já botou em pauta aí, que teve pessoas infiltradas, né, que mancharam um pouco a greve dos caminhoneiros, inclusive até com morte em Santa Catarina, né? Aquela coisa toda, agredindo caminhoneiros que queriam, não participavam, mas queriam chegar em suas casas aí, eles foram agredidos até, foi até anunciado muito aí, né? Inclusive no programa do Fantástico, domingo aí. Mas ela foi justa, o governo, né, retrocedeu, veio atrás e vamos ver o que vai acontecer daqui aos 60 dias que o governo pediu aí. Muito bem. Dr. Demerval, então, vai nos trazer as informações desta brilhante viagem que ele fez juntamente com a Faculdade São Judas Tadeu, no qual tiveram aí praticamente em todo
os países da Europa e lá vai trazer aquelas informações sobre transporte. Como é que está? Como é que é o transporte comparado ao nosso aqui de verão? Doutor Cláudio, a gente, boa noite a todos, né? Estive na Holanda, temos uma conexão em Paris, na França, e na Inglaterra, né? Claro, a gente tem que, nós somos brasileiros, então temos que puxar a brasa para o nosso assado. Mas lá é assim, ó, N vezes muito mais modernizado, muito mais investimento, o transporte ferroviário é excelente, trem, metrôs, o transporte metroviário, o transporte fluvial, as cargas vão tudo por rios, por mar, por navios, né? Então, aqui a gente ficou refém só do transporte rodoviário. O que aconteceu? Foi o que a gente viu aí. Então, essa greve dos caminhoneiros, puxando a, né? Ela foi uma coisa que ela teve em parte o apoio da população. Eu acho que é uma greve justa, doutor Cláudio. Eles não tinham mais condições de... Mas só que pegaram também, prejudicou toda a população, né, como um todo. Eles poderiam dar um prazo para o governo se adequar ou repensar o preço do diesel, porque realmente trabalhar sem lucro aí, ficar um mês inteiro longe da família, arriscando a vida e tal. Eles poderiam então dar um prazo, porque a população apoiou, mas o que ela fez? Ela correu para o posto para abastecer o carro dela. E isso, por um lado, foi ruim. Por quê? Porque o governo entendeu que se as pessoas reclamam de 4 e pouco a gasolina, mas pagam 6, pagam 14, como se viu por aí, ele pode aumentar. Então a minha dúvida é o seguinte, é que esse desconto que o governo fez de 46 centavos, alguns estados aí baixaram inclusive o ICMS, né? Mas vai pagar isso na nossa gasolina e no gás de cozinha. Perfeito. Observe que essa greve dos caminhoneiros, que segundo consta para muitos foi justa, se deu através dos motoristas de transporte de carga autônomo. Ela iniciou com os autônomos. E alguns questionaram se o autônomo estava efetuando uma greve, por que o autônomo não aumentou a sua tabela de frete? Por que o autônomo não colocou então, né, que o frete estava acima? Mas eu acho, doutor Cláudio, que isso aí tem uma tabela. Tem. E que tem que ser, além de ter que ser respeitada, eu tenho a impressão que tem a lei da oferta e da procura. Aí tu tem o teu frete por 3. A tabela é 2, ninguém vai no teu 3, vai no 2. Então o governo se prontificou agora, que eu acho que isso aí também vai repercutir no aumento do frete, não tenha dúvida. O governo não vai poder bancar isso aí, o Sartori que já disse, eu não baixo o ICMS, já tá bem. Então vai, agora sim, eles vão atuar, tá na proposta de 60, 60 dias, atualizar o frete também. O frete do Brasil. Do Brasil. Uma das reivindicações era ter uma tabela de frete para ter o mínimo. Isso. Essa é uma das reivindicações. Isso. Então não tinha uma tabela. Não, eu acho que ela Se eu tinha, tivesse um mas tava caminhão, por congelada. exemplo, se eu tenho um caminhão, sou proprietário de um caminhão, é eu que vou ofertar o meu valor do frete. Eu vou dizer, daqui a São Paulo, hipoteticamente, eu vou querer 5 mil. Subiu a gasolina, agora é 6 mil, 7 mil. Se todos fizessem um aumento... Mas, doutor Cláudio, eu entendo que eu entendo que deve ter uma tabela fixa. Fornecida pelo governo. Que daí as grandes transportadoras aí, essas transportadoras de cargas, respeitem essa tabela do governo. Daí o particular não vai poder cobrar a mais, a maior, ele vai ficar sem serviço. Sem carga. Né? Sem carga para trabalhar. Por quê? Porque o autônomo, ele tem o caminhão é dele, ele paga o caminhão, que não é barato. Claro. Uma viagem. Foi mostrado num programa domingo que uma viagem de 8 dias, de um mês, sobra 2 mil reais. Ele tem um faturamento bruto de 30 mil, né? 30 mil. E sobra 2.500 para ele limpo. Para a família. Olha bem, como é que ele vai viver o mês inteiro na estrada, ainda comendo no caminhão, certo, dormindo no caminhão, e sobra, exatamente, eu vi essa reportagem, achei interessante. Ele não pode porque daí não consegue competir com a empresa, que tem 30, 40 é meio complicado, porque eu vi agora, foi aplicada uma multa, essa semana, sobre um caminhoneiro que estava parado na Regis Bittencourt. E deram uma aplicação de uma multa lá, milionária para ele, e a transportadora, se eu não me engano, a Ritter. E ele só tinha um veículo, só tinha um caminhão. E aí deram essa multa para a empresa dele, Ritter, que tinha um caminhão. Essa pessoa que tem um caminhão
registrado numa empresa é autônomo ou é empresário? Ele é autônomo, ele não tem vínculo com a empresa nenhum. Ele Mas trabalha... ele tem a empresa dele, ele abriu uma empresa. Tá. O que eu, Presta assim, serviço. Ele presta serviço ali, por Presta exemplo, ali serviço. do Dr. Cláudio, ali na Porto Seco, tem aquelas transportadoras todas ali. Tu vai lá e encosta o teu caminhão, entendeu? E tu faz o seguinte, eu freto essa carga para São Paulo por tanto. Tu não tem vínculo com a empresa, tu tá cobrando da empresa para pegar aqui a carga e entregar em São Paulo por tanto. Tu é autônomo, Autônomo. não tem vínculo com a empresa. A não ser que o caminhão seja da empresa, daí... Aí ele chega lá e já tem outra carga para outro lugar. Exatamente. O caminhão é dele. Nessa Se situação- for só da empresa, né, ele só vai Nessa até lá. situação eu até entendo. Eu entendi até então, até essa reportagem, de que autônomo é aquela pessoa que tinha um caminhão, não tinha empresa, Não, ele trabalhava. a maioria encosta numa empresa. Gosta numa empresa. Entendeu? É. O caminhão é dele. Não, essa pessoa que foi multada agora, que disse que o caminhão não vale 10% da multa, Não vai pagar. ele disse que só tinha aquele caminhão e tinha uma empresa. E a empresa foi intimada. Ah, me disseram Durante que ele, 15 me dias, disseram que ele prestava serviço para a empresa. ele estava parado na Regis Bittencourt. O veículo dele estava parado. Então alguém anotou lá. Mas aí depende, porque daí tem a área trabalhista, Dr. Cláudio. Se ele tiver vínculo com a empresa pode ser chamada solidariamente, né? Subsidiariamente. Mas se o caminhão é particular dele, a empresa vai... Pode ser acionar. o caminhão ser dele e a carreta ser da empresa. Ele está conduzindo a carreta da Ali no empresa. Porto Seco a maioria funciona assim. Por exemplo, tinha ali a Ouro e Prata, ali a Cometa. Eles têm os caminhões deles. Esses são funcionários. Com a placa da empresa, o logotipo da empresa. E tem aqueles que encostam ali para também transportar mercadoria para a empresa. Mas eles são autônomos cobrando o frete. Entende? Outra reivindicação, a meu ponto de vista, seria baixar PIS, CONFIS. Mas isso é difícil. Isso aí não atinge o autônomo. Sim. Isso o governo fez agora. Então o que ocorre? A meu ver, foi patrocinado através desse holocausto que estão dizendo aí, que as grandes empresas, né, também colocaram seus caminhões para parar, para que essas empresas tivessem mais lucro, tanto na bomba, como também nas notas fiscais. Então o que ocorre? O governo agora fez praticamente a tratativa com aquelas grandes empresas, e o autônomo não estava lá. E aí, num segundo momento, colocaram o autônomo de novo. Mas quem foi beneficiado, na verdade, não foi o caminhoneiro lá, o autônomo. Não foi o proprietário do caminhão, o dono do caminhão. Foi a empresa Foi grande que Foi a empresa lucraram. grande. Então, praticamente, realmente os caminhoneiros que se necessitam, os autônomos, o que realmente precisa da carga do chapa, esses aí foram beneficiados só na bomba agora. Aí eles foram beneficiados só com a redução da CID. Os que o 46 governo, exato, centavos, que né? fecha os 40, que o PIS/COFINS, que o governo baixou. Agora daí Mas a empresa vai ganhar mais porque baixou o PIS e o COFINS. Sim, os sociais, ele vai aumentar os impostos. ele vai aumentar o lucro dele. O lucro É óbvio, dele, óbvio. A despesa é menor, né? Não tenha dúvida. Mas os governos do estado não concordaram. Teve 2 estados, né, que foi São Paulo, que aceitou baixar o ICMS. Isso, o Rio parece também. E o Rio de também de Janeiro. 18 para 12, né? Isso. Agora o nosso aqui já disse que não, que não. o nosso posto aqui é baixo, que ele não pode abrir mão de nada e que simplesmente o que o governo federal baixou, ele não tem condição de baixar. E o município também tem, o ISSQN e tal, também não concordou em ceder nada, né? E também não vai ser os 46%, né, doutor? Exato. Vai ficar em 41%. Exatamente. Essa colocação que o Tenente Borges colocou é bastante importante. O telespectador que está lá, que não tem caminhão, não está envolvido, acha que vai baixar os 46 na bomba. Por que não vai baixar 46 na bomba, segundo a colocação do Tenente Borges? É que ele foi subsidiado, foi o diesel. O diesel é misturado 10% com outro aditivo petrolífero. Essa mistura Não dos foi, 10% de petrolífero, ele não foi. Não foi Reduzido. reduzido. Então, quando chegar na bomba lá, vai ser 46% só no diesel. Porém, essa mistura que tem aí, não vai. Então, segundo os especialistas aí, ele vai baixar em 41%. Mas tem postos, com medo da multa aí, estão baixando os 46%. Mas, segundo o secretário Marum, os 46% é para baixar na bomba num dia antes da greve. Sim. E não baixou, ele vai baixar. Num dia antes da greve, e os PROCON estão na rua.
A minha pergunta, ela agora é no aspecto jurídico. Se nós temos uma livre concorrência, não tem um tabelamento, de que forma eles vão cobrar com medida provisória que baixe na bomba, dizendo que é aquele dinheiro do governo? Doutor Cláudio, eu tenho algumas colocações. Uma delas é assim, ó, claro, o poder do WhatsApp, né, que se reuniram todos pelo WhatsApp. Uma outra coisa interessante, o poder da União dos Caminhoneiros. Mas eu entendo, doutor Cláudio, que o governo fez assim esse acerto para quê? Para ganhar tempo, esvaziar a greve. E para o Michel não renunciar. E para ele não renunciar, exatamente. Quase renunciando. Por quê? Ele deu um prazo de 60 dias. Passou esses 60 dias, não tem almoço grátis. Pode inscrever, volta o aumento de novo do diesel, ou ele vai automaticamente passar para a gasolina, que já agora a semana já subiu 2,25%, e para o gás cozinha. Gás cozinha, gás natural. Eu vi o Temer falando que o preço da gasolina na refinaria é barato. E que os impostos. É verdade também, né? Só que nós temos aqui a Argentina, 1,70 a gasolina. Como é que. Aí, agora saiu uma reportagem numa revista de grande circulação aí, que claro que a Petrobras, com a saída do parente, elas estavam subindo o preço para quê? Para botar a roubalheira. E que, então isso aí perdeu o valor forte da Petrobras. Agora o povo não pode bancar isso aí, doutor Cláudio. Outra situação que seria bastante previsível e bastante compreensível no sentido de que o país talvez não saia do atoleiro. Porque uma questão de 46%, baixar 46% num setor que é o diesel. 46 centavos. 46 centavos. Ele, segundo consta, deu um prejuízo de milhões. 13 bilhões. 13 bilhões é um prejuízo. É. Agora, se os aposentados fazem uma greve para ter um aumento de R$1.000, quantos trilhões? Se os farmacêuticos fizerem todas as greves para ter um aumento nos remédios, quantos trilhões? Mas, doutor Cláudio... Será que esses bilhões para eles não é nada ou isso aí é iludir o povo? É para iludir o povo, doutor Cláudio. O que acontece? E, infelizmente, eu tenho que é para continuar com a corrupção. É para manter... Todo mundo dizia... Eu vi nessa greve dos caminhoneiros, eles diziam, nós não podemos pagar o desvio, a roubalheira da Petrobras, não pode ser botado no bolso do trabalhador, do caminhoneiro. E é isso aí. Só ter noção, doutor Cláudio, está vendo uma diferença de carro na Inglaterra e no Brasil? É 100%. É 100%. O que é isso aí? Isso é imposto. Quer dizer, então o governo poderia ceder. Ele não cede porque, é claro, ele não quer abrir mão da fatia dele. Ele abriu esse 46% de 46 centavos aqui, agora no desespero. Agora no desespero. E é só 60 dias. E é só 60 dias. E ele queria o que? Esvaziar a greve. Podem ter certeza disso aí. Se não, claro, ele passou a levar medo, ele não achou que tivesse tanta repercussão e que tivesse tanta força. A verdade é que parou o país. Eu tinha a farmácia, ontem eu estava recebendo remédios da quinta-feira da semana passada. Exatamente. Sério? E eu estou recebendo os 15 anos. Que foi o ano passado. Então, a força deles é muito grande. Exatamente. Eles pararam o país, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa bem complicada. Muito bem, então nós estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Nós vamos chamar os nossos intervalos e nós já retornamos para continuar falando sobre a nossa polêmica situação das greves do caminhoneiro que deixou consequências até hoje. Já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos de volta com a nossa programação. Estamos num debate sobre a greve dos caminhoneiros. Bastante salutar nosso debate de hoje aqui, porque é uma discussão no país inteiro. Está, para você, telespectador que chegou agora, nós estamos hoje na bancada com o Tenente João Carlos Silveira Borges, tenente reformado da Brigada Militar, no qual atuou por mais de 30 anos na corporação, está hoje nos assessorando através do seu conhecimento na área de segurança.
Também aqui presente o doutor Demerval. O doutor Demerval esteve um período ausente, porque estava viajando para a Europa, fazendo convênio com a faculdade, se aprimorando seus estudos na área do direito. A nossa polêmica hoje é sobre os caminhoneiros, as consequências que se deixou através dessa política e essa greve dos caminhoneiros. Estava no bloco anterior falando sobre as consequências, praticamente, desta greve que nos colocou. Doutor Demerval, esta greve realmente foi só dos caminhoneiros? Não, essa greve... Ou teve alguém realmente infiltrado? Não, essa greve, na verdade, ela sintetizou um descontentamento geral do país, né? Vamos ser coerentes, por isso teve o apoio da população. As pessoas, principalmente os caminhoneiros, mas o país inteiro, a gente não aguenta mais esses impostos, Turvaldi, tá? E o governo, vamos ser sinceros, ele está cambaleante, ele está sem credibilidade. Então, claro que as pessoas se infiltraram e claro que as pessoas apoiaram, não tem dúvida. E foi uma pena não ter um apoio maior, porque como não teve um apoio maior, a gente que vai pagar o custo e vai sentir lá na frente. O governo sentiu medo, recuou, mas quem fez? Ele viu o poder dos caminhoneiros. Eles pararam o Brasil. E a população apoiou em partes. Mas o que poderia ter feito, Turva? Aproveitado outros setores descontentes e parar também. Exatamente. Né? Porque, pô, ninguém mais aguenta. Um exemplo, o medicamento, tem a farmácia, 18% é imposto. A maioria dos países do mundo não tem imposto no medicamento. Olha bem, se tira o ICMS 18%, 20% de desconto em qualquer medicamento a mais as pessoas poderiam comprar. Então, realmente, as pessoas, quem se infiltrou é porque está descontente. Não está mais concordando com essa desorganização total do Brasil. Então, eu acho que foi válido, mostrou para o Brasil, para os governantes, para os deputados, senadores, que o Brasil não está mais aguentando, não está mais satisfeito e que tem força para parar o país. João Carlos, eu sei que fez o acompanhamento, sei que, por experiência própria, esteve nesse movimento aí para saber como é que estava a situação. Os caminhoneiros tinham segurança de sair ou realmente eles estavam lá com medo de sair? Não, eles não. Como o doutor Leonel disse, o autônomo, ele estava lutando no início, né? início justo. A reivindicação deles é justa, justíssima. Tá? Só que, como disse, começou a infiltração de vários grupos, empresas, com interesse político, interesses financeiros, mandando até, inclusive teve até presos aqui no Rio Grande do Sul, que mandava o dono de empresas de transporte, mandando os caminhoneiros, ameaçando os caminhoneiros a parar. Mas houve a saída da refinaria aqui, da EFAP aqui, inclusive o comandante subtenente, Coronel Amorim, ele passou praticamente 48 horas na frente da refinaria, tentando liberar caminhões com escolta, aquela coisa toda, para ver se não parasse o Brasil de vez, né? Principalmente o Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas conseguiu, teve, foi normatizando um pouco, o pessoal foi, tinha hospital, aquela coisa toda, mais o lado social também, né, da manifestação, os serviços essenciais que tinham que continuar, e o pessoal, os grevistas, reconheceram isso aí e deixavam sair alguns caminhões. A BR-116 tem um período que estava fechada, a Polícia Rodoviária Federal, através do seu batalhão de choque, ele dispersou aquele pessoal. Só teve aquele movimento ou teve algum outro movimento de... Aqui no Rio Grande do Sul, só. Aqui teve o uso de força para obstruir a BR. Pela Polícia Rodoviária Federal, que desobstruiu a BR, com aquela manifestação que eram mais ligadas politicamente. Não tinha muito... Era a turma do Fora Temer, aquela coisa, não era caminhoneiro, era bardeneiro, vamos dizer assim. Sim. Que estavam... Se observa que aqui no Rio Grande do Sul houve uma movimentação além dos caminhoneiros autônomos, também se engajou os empresários.
os empresários não estavam aparecendo, porque o empresário, ele não tem direito de fazer greve, ou pelo menos o direito de paralisar suas atividades, que é essencial para a movimentação do país. Essa parada dos empresários, ela é proibida e se chama holocausto. Então, esse holocausto que alguns empresários poderiam sofrer através de uma reprimenda do Estado, eles não apareceram. Sim. Mas por trás tinha muito empresário. A Polícia Federal está no caminho certo em buscar esses empresários que enrustido. Ela faz a função, ela é abaixo do governo, ela responde ao governo, ao Ministério da Justiça e tal. Então ele fez aquele decreto tal, né, que o Exército, o Federal tinha que fazer isso, cumprir o papel deles, entende? Claro, o governo foi obrigado, né, a usar força, porque a greve dos caminhoneiros prejudicou o país todo, né? Não teve setor que não ficou. Ó, o prejuízo total da economia foi 30 bilhões. Eu disse, não, deixaram ligar, não. A Petrobras teve, o governo vai subsidiar 13 bilhões e teve um prejuízo da economia do país. Morreu muito frango, estragou muita, sabe? Então o que acontece? Ele tinha que tomar uma atitude também, por quê? Porque outra coisa que eu acho é que os caminhoneiros, quem quisesse parar, que parasse. Agora, Exatamente. eles começaram a apedrejar, né? Pô, tem gente, não, eu não quero, eu vou trabalhar, eu vou... Tem os serviços essenciais, você sabe, doutor Cláudio, não pode parar. Não pode parar. Hospitais não pode parar, né? Serviços essenciais não tem direito à greve. E eles não quiseram saber, pararam tudo. Então a Polícia Federal está certa, ela fez a função que o governo federal determinou. Desobstruir estradas, como que diz, a seguir Do Fluxo, né? no fluxo, normal, exatamente, porque o país tem que continuar funcionando. Anteriormente, tu tinha feito uma referência que houve uma queda na Bolsa, né? O que acontece, doutor Cláudio? Com a saída do Pedro Parente, eu acho que ele fez uma administração, ele tentou tirar a política da administração da Petrobras, isso foi uma coisa boa. Porém, o que na minha visão, ele fez errado, ele quis essa roubalheira da Petrobras, essa quase falência, ele quis botar no preço da gasolina, no preço do diesel, no preço do gás. Então o que o governo fez? Como se viu coagido, como se viu apertado, o governo politicamente, não, vamos baixar isso aí. E ele não concordou. Por quê? Ele queria aumentar, continuar. Nós ia pagar a gasolina em seguida R$10. Então o que ele fez? Só com essa saída dele, a Petrobras teve um prejuízo em perda de ações, em desvalorização das ações, de 30 bilhões de reais. Assim, em questão de dias, só com a saída dele. Por quê? Porque, claro, ele na frente da Petrobras ele tinha credibilidade, tanto eu fui o caso. Eu comprei umas ações, estava lá, uma miséria, agora estava quase retomando o valor, entende? Então, só em perda de ações, 30 bilhões de reais, ela se desvalorizou com a saída do Pedro Parente. O Pedro Parente, segundo consta, pediu demissão. Acredita que ele pediu demissão? Ou fizeram ele pedir demissão? Eu acho que 02. foi pedido só para dar uma resposta à população. Mas pode também, né, doutor Cláudio, que ele não aceitou essa ingerência do governo, né? Pode porque o também. governo pegou e não tinha, o governo se apavorou e baixou. Até porque se ele não baixa, eles não iam, a greve ia continuar. Exatamente. Né? Não tinha dúvida. Então o que o governo fez? O governo, não, quem manda não é o parente, quem manda sou eu, baixei. E eu acho que ele se sentiu menosprezado e no outro dia ele pediu demissão. Entende? Ou o Temer diz, sai que eu vou colocar outro também, né? Mas eu acho que ele se sentiu assim, menosprezado no cara. Eu acredito que alguém vai pagar essa conta. Não tenha dúvida. E essa conta provavelmente vai pagar através da gasolina. É bem provável, doutor Cláudio. É provável. Porque a população que entrou, se enganjou, auxiliando os caminhoneiros, fez com que o caminhoneiro tivesse força, e aí somente os caminhoneiros estavam lá para reivindicar, e só reivindicaram diesel, Claro. e não reivindicaram a gasolina. Gasolina. Depois, num segundo momento, o pessoal, o caminhoneiro queria parar, esse pessoal não queria porque queria diminuir já
a gasolina. Também. E aí então forçaram os caminhoneiros a ficar. Já que eu te apoiei agora, tu vai me apoiar. Pode ser. E praticamente colocaram em cárcere privado. Em todo o país, o pessoal continuava com a greve. Aí o que ocorreu? Aí o governo, praticamente, ele firmou o pé. Vamos agora desobstruir, chamar o exército. Olha bem, vamos chamar o exército. E agora, essa semana, eu vi uma notícia de que o Temer, se não resolvesse esse problema, ele estava até pensando Em renunciar. Já está cambaleando. Eu acho que essa renúncia, a meu ponto de vista, seria mais prejudicial para a nossa sociedade. Não, a própria oposição não quer mais a renúncia dele, né? O país ia ficar acéfalo. Isso. Por que ia ficar acéfalo? Porque já não tinha o presidente. Agora não tem vice-presidente. O presidente da Câmara também é candidato, provavelmente não poderia assumir. Claro. E assumir a presidente do Supremo Tribunal Federal até agora, praticamente até o fim do ano. E você, telespectador, não esqueça que nós vamos ter uma eleição. Esse povo que se mobilizou tem que se mobilizar agora na caneta, tem que se mobilizar agora na urna, tem que se mobilizar e não votar naqueles que estão lá roubando do governo, aqueles que são denunciados, porque eles estão lá porque nós votamos. Exatamente. E aquele que voltar para lá e continuar roubando é porque vocês colocaram lá. Nós colocamos eles lá. Então é importante que você exerça a cidadania e escolha realmente, exerça o seu poder de voto agora nas eleições. Porque agora o exército pode vir para cima de você. E agora em outubro você pode ir, através de um exército, votar naqueles que hoje estão reprimindo a sociedade. Só tenho um porém. No votar, quando fizer a sua votação, provavelmente vai ter cartazes daquelas pessoas que estão denunciadas, provavelmente vai ter as pessoas que estão sendo acusadas. No Rio Grande do Sul temos pessoas sendo acusadas, poucas, mas temos. Mas eu acho que nós temos que renovar tudo aquilo. Mudar aquelas pessoas que tem lá. Porque tem pessoas querendo a ditadura. Pois é, isso é interessante. Tem pessoas querendo que volte a ditadura. Eu acho que o pessoal não quer, doutor Cláudio, mas ele não aguenta mais. Aí o que se diz assim, ó? Alguém está colocando que a ditadura estão matando, estão fazendo, estão isso. Mas a ditadura, antigamente, não é a ditadura. O que o governo está fazendo, acredito eu, e o Tenente Borges pode me ajudar. Como a população está conclamando, pedindo a ditadura, que é o exército, o governo está botando o exército na rua para confrontar com a população. E daqui a pouco o pessoal já não quer mais exército, porque o exército está baixando o pau na população, amando o Temer. Porque agora, há pouquinho tempo, o Lisboa veio a público dizendo que não é hora da ditadura, e nas redes sociais está diversas mensagens contra o ministro. E, inclusive, eu recebi um desses e-mails, uma pessoa sendo praticamente desabonador contra a conduta do ministro Lisboa, do general, e eu coloquei, se realmente houvesse ditadura, essa pessoa que falou do Lisboa não estaria, talvez aqui, ou talvez estaria sendo torturado em algum lugar. Então, graças a Deus que não existe ditadura. Mas aquela ditadura de antigamente não é essa ditadura. Se o governo assumir, vai assumir através da Constituição Federal, para organizar o país que está desorganizado. Exatamente. E não vai ser através de morte, de tortura, não vai ser. Se o governo, se a ditadura assumir ela de forma constitucional, acredito que vá apenas para organizar o país e entregar de novo para a população, através de voto. Mas, infelizmente, o sistema é assim. Doutor Tenente Borges, essa colocação do exército na rua não é para colocar contra a população? No momento, sim. No momento,
o exército está sendo usado pelo governo contra a população, tá? Para destruir aquela coisa que tu ainda está vendo. Então, hoje o brasileiro, ele vê na farda do exército como uma tábua de salvação, tá? Que seria porque então, pede um ditador militar, pede volta o exército às ruas de novo, tá? Pela farda, porque nós não temos mais uma tábua de salvação, um governo que nós estamos indo para o caos, nós estamos caminhando para o caos. E como o senhor botou bem, nas eleições agora nós temos que fazer uma renovação. O Exército, se o Michel Temer convocar o Exército para atuar aqui no Rio Grande do Sul, não está desmerecendo a Corporação Brigada Militar, que tem toda a capacidade de exercer o papel do Exército aqui no Rio Grande do Sul? Aqui sim, doutor. Só que o nosso problema hoje aqui no Rio Grande do Sul é efetivo. Nós não conseguimos cobrir o estado todo. Mas, se o Exército for vir mas eu acho que não faz isso. O Exército não... Se colocar é para botar contra a população. Doutor Jorge, eu acho que essa greve de caminhoneiro vai ter muito reflexo nas eleições. Tá? E eu vi uma reportagem que o Exército não quer, porque ele está assim, o Bolsonaro, ele é militar, né? Então, que eles estão assim, com esperança de que ele vai ganhar democraticamente. Para que daí sim, que o Exército faça o seu papel, mas numa democracia. Exatamente. Tá certo. A gente está terminando o segundo bloco da nossa programação Comunicando Direito da AG Sul TV. A nossa programação será reprisada na quinta-feira e o senhor telespectador poderá assistir esse programa novamente através dos nossos canais do YouTube e também na nossa página comunicandodireito.gmail.com do Facebook. Nós já retornamos com o nosso terceiro bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos de volta novamente da nossa programação Comunicando Direito da AG Sul TV. A nossa pauta de hoje é sobre as consequências da greve dos caminhoneiros. Consequências essas que praticamente pegou toda a população. População pobre, população rica, os alunos, as mães, os professores, sociedade em geral. Tanto aquele que anda de carro, como aquele que anda de bicicleta, como aquele que apenas está no seu lar. Porque houve o desabastecimento geral, não havia alimento, a população, como diz o Dr. Demerval no primeiro bloco, correu aos postos de gasolina, acabaram com a gasolina, correram ao supermercado, acabaram praticamente com os alimentos. E o que ocorreu? Houve um caos, então, generalizado, dizendo que houve um desabastecimento. E acredito que, na verdade, total desabastecimento talvez não tenha ocorrido em virtude dessa correria. Por isso que nós não estamos acostumados a esse tipo de procedimento que muitos países têm, Claro. né? Que é onde o pessoal corre para o supermercado e não tem nada. Nós vivemos praticamente uma Venezuela durante uma Foi semana. muito falado isso aí, né? Imagina a Venezuela, aquele tratamento por anos e anos e anos sem alimento, sem poder pegar um pão, um leite, e esse pessoal então está saindo da Venezuela. Inclusive, em reunião agora da ONU, eles estão querendo praticamente tirar a Venezuela porque não houve uma democracia dentro dessa última eleição. E lá ocorreu isso aí. Eles pediram a ditadura, que veio o Chávez, que era militar, o Chávez entrou pelo voto, e no momento que ele entrou, virou a ditadura. A ditadura não saiu mais. Não saiu mais e colocou o seu sucessor. E faliu o país. Então o que ocorre? Praticamente essa situação de solicitar a intervenção militar para que ocorra então a normalidade do Brasil, provavelmente não vai ter êxito, até porque as Forças Armadas não querem.
mas pelo menos alerta o governo. Exatamente. Pelo menos o governo vai dizer, olha, eles estão pedindo, e é o jovem que está pedindo. Não é? Eu vi uma entrevista essa semana, estava dizendo que aqueles que pediu a ditadura, a democracia na ditadura, são esse pessoal que está no governo, roubando o governo. E agora a população quer a ditadura para tirar esse pessoal que está roubando o governo. Então é uma consequência bastante grave e uma situação que a gente está vivendo. A nossa geração, a gente conseguiu viver então sem telefone, conseguiu viver através da televisão, depois do telefone, mudando o telefone, mudando para carro, mudando. Nós tivemos o privilégio, a nossa geração, de viver um período da ditadura, de viver a tecnologia, e agora estamos vivenciando a derrocada da democracia, do jeito que ela está. Alguns querem o parlamentarismo. Talvez seja útil, seja uma das consequências, uma das situações que o Senado e a Câmara Alta e Baixa está decidindo para ver se há o parlamento. Talvez seja uma das soluções. Há pouco tempo agora na Europa, destituíram o primeiro-ministro. Aqui da Espanha, né? Exatamente. Aquele que mandou prender o que queria liberar separar a Catalunha. E agora, na troca, aquela pessoa que acusou, ele assumiu o governo. E ele foi lá e apertou a mão do... então, olha bem, ele foi lá e apertou a mão, passou o cargo, inclusive, de primeiro-ministro, uma situação que poderia ocorrer aqui. Se alguns países asiáticos, a corrupção é com pena de morte. Então alguma coisa tem que mudar nesse país. Por ultimamente agora, estranhamente, como diz o Tenente Borges, aqui no intervalo, estranhamente agora estão acusando os militares por corrupção. E na verdade não trazem nada de prova, não trazem nada de novo, tentando manchar a imagem do Exército. Do Exército brasileiro. Exército esse que está glorificado pela população, pedindo ao clamor da sociedade que volte ao governo, ou pelo menos tome uma posição. Demerval. O senhor sabe que nos dois países que eu visitei, lá é monarquia. Então a gente esteve lá no Palácio da Rainha Elizabeth e tal, eles não mandam nada, mas eles agregam o país assim, com uma, sabe, aquela coisa, a imagem é muito forte para agregar o país. Bom, toda a cerimônia, a moeda, os dinheiros do país todo tem esfinge da Rainha Elizabeth. Ela engloba o país, eles vivem em função da monarquia, entendeu? Então no Brasil eu acho que, não digo monarquia porque já se tentou, mas o parlamentarismo eu acho que seria uma coisa muito boa para nós. Porque a gente não tem que ficar com o Temer da vida anos e anos aí, sabendo que está roubando, sabendo da corrupção, e a gente tem que engolir porque votou nele, tem que ficar aqueles 5 anos até vir o próximo. E o parlamentarismo pode se mudar em 2 anos, como se mudou na Espanha. Exatamente. Seria muito interessante isso acontecer no Brasil, que até agora não tivemos. Nunca tivemos, né? É verdade, nunca teve. Vocês me corrijam, né? Se tentou aquela vez, né, do Tancredo Neves, se lembra? Mas daqui a pouco deram aquele golpe de Estado e tal, não botaram em funcionamento total. E hoje, diz o doutor Demerval, como diz o doutor Cláudio aqui, estava comentando, o Exército não quer tomar o Brasil pela força, pelo uso da arma. Ele vai querer ir pelo modo democrático, né? Vai ser na urna, né? A pessoa que for a favor do Exército pode botar os militares de volta lá em pontos chaves lá, e o Exército vai ser assim, não o Exército, o pessoal lá pela força. Pela força o Brasil não tem mais idade para isso. E o Exército ele está fazendo a função dele, até eu vi um grande militar, ele disse, nós não se movemos com política, a nossa questão é institucional. Exatamente. É proteger o país, é proteger a chamada, é as fronteiras, né? Agora, se um dia democraticamente a gente chegar lá, a gente vai exercer. Essa nossa greve que teve aqui, que essa consequência chegou no Rio Grande do Sul aqui, alguém viu envolvido nessa greve, com exceção do secretário Marum, né? Algum governo estadual aqui? Não.
Eu tenho a impressão que aqui ela não chegou com tanta força, parece, porque se faltou gasolina, realmente. Sim. Mas as outras coisas assim não foram tão, como no centro-norte do país lá, faltou tudo, os mercados vaziou. Aqui eu acho que, porque como é um estado que ele produz muito aqui também. Doutora, só uma coisa que é que o nosso estado aqui, nossos 3 estados do sul, é muito ordeiro. Também. É muito ordeiro. Não entra assim em bagunça. Exato. Ele faz a sua greve, mas dentro de uma ordem. Porque é tanto que só tivemos um probleminha lá na BR lá, claro. Só. Não, enquanto que foi o resto do país, que teve morte, teve destruição. Quebra-quebra. Quebra-quebra. Essa situação que ocorreu aí, segundo consta, ela pode voltar. O governo aprendeu a respeitar os caminhoneiros. Pode voltar, né? Pode. Qual é a solução para nós, enquanto cidadão, se voltar essa crise? Tu esteve lá na Europa e disse que tinha muita bicicleta lá. Exatamente, doutor Cláudio. Nós temos estrada, nós temos locais para... Eu achei interessantíssimo na Holanda. Na Holanda tem mais bicicleta que carro. E assim, ó, Transurb, metrô, né? Mas é subterrâneo, os trólebus nos trilhos. Já tem as pistas certas para carro, para o metrô, e pistas de bicicleta. Mão para ir, mão para voltar. Tem mais bicicleta que carro. Lá não tem crise. Outra coisa que lá, tem muito carro de passeio a diesel. Por quê? O pessoal lá, a cultura... Eu me impressionei. Mas que isso aí já vem de anos, é cultural deles. A gente parou num hotel, o hotel tem bicicleta para todo mundo passear de bicicleta. Entendeu? Então tem solução. Aqui eles fazem essas ciclovias aqui, enjambrado na calçada, no meio fio. Para passear no final de semana. Exatamente. Então, falta investimento, falta organização e planejamento. Perfeita palavra. E a mobilidade lá não seria porque a bicicleta é um deslocamento curto? Por exemplo, aqui, quem mora em Viamão trabalha em Porto Alegre. Mas é difícil a pessoa pedalar o dia todo, mas daí, doutor, porque lá é pequeno. Tá, mas daí do outro lado também tem lá, nós tivemos em Amsterdã, a Holanda é um país grande, um país tamanho grande. Pouca coisa maior que o Rio Grande do Sul, o país inteiro. Mas o que acontece? Para se deslocar em grandes distâncias, tem os trens urbanos, os metrôs. E vai bicicleta. E daí, se tu quer levar a bicicleta dentro, pode levar. E todo local tu chega lá, assim, eu achei interessante que tu chega lá, tu estaciona a bicicleta, trabalha o dia inteiro, vai pegar para casa, ninguém rouba, ninguém mexe. Raras tinhas com cadeado, sim. Mas a maioria olhava assim e dizia, vem cá. Aqui no Brasil, se esse aqui no Brasil, no final do dia tu vai para casa, tu levaram. Lá não, é cultural. Todo mundo tem bicicleta. Tem muito... Bom, eu botei umas fotos no Facebook para vocês verem, de 300, 400 estacionadas assim, quando carros não tem. As casas, a maioria não tem garagem. Por quê? Porque já virou cultural. Eles trabalham perto ali e quando quer deslocar em grandes distâncias, o metrô, o Transurb. Tem alguma solução, Tenente Borges? Seria o metrô? Seria reativar a linha de trem? Temos, exatamente. Foi dado uma reportagem que o Brasil tem uma linha férrea de 850 km que não foi usada ainda até hoje. Olha bem. Foi gastado milhões. Não tem trem. O aeromóvel é tecnologia nossa, já vai 30 anos aqui. Soster, né? Wester, exatamente. Ele que criou esta tecnologia aqui no Açoriano, então ele fez um protótipo ali, né? E há 30 anos. E está sendo usado? E não, ficou até hoje lá. Quem comprou essa tecnologia foi a China, né? A Índia. Comprou a tecnologia que está sendo usada. E aqui no Rio Grande do Sul, que ele criou isso aí, falta de investimento. Se eu não me engano, através do vento, né? Porque não tem combustível. Isso, é através de vento. E é só por contato, né? Exatamente. E até hoje não foi usado, então aquele tem trecho ali de experiência. O país ele tem que se investir em outro meio de locomoção. Exatamente. E nós temos rios, nós temos as linhas férreas. Nós não podemos só ficar dependendo do combustível fóssil. Exatamente. Nós temos várias, nós temos vento, nós temos sol, nós temos a tecnologia para ter meio de transporte limpo.
Não só o fóssil. Vereador Cláudio, nesses países todos que eu visitei, os carros, eles são híbridos. E tem, aí eu fui ver como é que era o tal dia, até andamos num Prius lá. Eu achava que era enquanto ele está andando um pouquinho na gasolina, ele carrega a bateria. Ele passa, então ele não gasta quase que nada. Então é modernizar a frota, é fazer investimento, é planejamento. O Brasil depende só do transporte rodoviário. Exatamente. Aí, o que ele fez agora? Agora ele viu isso aí, né? E se o transporte rodoviário parou o país. O veículo híbrido, né? Isso. É aquele veículo que ele pode andar tanto gasolina como elétrico. Isso. Né? Então nós temos alguns aqui no país em fase de teste, né? Em fase de teste, ele não polui, ele não faz barulho, porém nós não temos aonde abastecer aqui ainda. Não tem uma tomada, porque a gente vai sair daqui a Santa Catarina, aqui em São Paulo, com veículo elétrico, não vai bater na casa, me empresta a sua tomada. Então tem essa dificuldade ainda, porque o país tem que investir nessa situação. Falta vontade política do Tem que investir. Mas se nós não conseguimos baixar a gasolina em 46 centavos, porque bilhões é em prejuízo, imagine nós criarmos então tomada pelo país em todo, então quebra o país, segundo essa ótica. Como é que os outros países funcionam? Exatamente. Então, e não é de agora. E não é de agora? Já vem de anos. Isso aí, por isso que eu digo que o sistema ele é falho. Porque qualquer um que chegar nesse sistema hoje democrático, chegar na presidência e não tiver maioria, ele é derrubado. Por que eu digo que ele é derrubado? Porque o tribunal político, aquele que faz o impeachment, ele é do convencimento do deputado. Claro. Se ele tiver maioria, se o presidente da república, um prefeito ou um governador, tiver maioria, ele não vai ser posto através do impeachment fora do seu governo. Agora, se ele não tiver, por qualquer coisa, Claro. através do voto, ele poderá ser afastado da sua cadeira pelos deputados que têm maioria, ele não pode ser nem questionado no judiciário, porque não pode haver intervenção. E aí se vira refém. Tu acha que esse sistema é seguro? Não tem. Não tem. Acha que esse sistema é correto? Anticorrupto? Não tem. E aí acaba a pessoa, para não perder o cargo, Acaba se envolvendo. se observa o Tiririca que ficou 2 mandatos, né? Segundo ele, o Tiririca dizendo que está largando a vida pública porque ele não consegue fazer nada. Todo projeto que ele apresenta, ele tinha que votar em 3, 4 para votar no dele. Então lá ele toma lá e dá cá. Será que não foi por isso que o Joaquim Barbosa também não quis entrar, doutor Cláudio? Acredito que o Joaquim Barbosa, que seria um grande candidato, que estava no páreo, ele teve alguma repulsa dentro do partido. Ele disse que ia concorrer, segundo a mídia, se porventura ele tiver a unanimidade dentro do partido para concorrer. Ele não queria concorrer internamente com outros. E se ele concorresse internamente com outro, ele ia perder. Sim. E para ele perder, então ele renunciou. Ele diz, olha, vou sair então, não vou ser... Porque nós, enquanto população, talvez votaria nele. Mas ele dependeria de um partido para chegar na cadeira de presidente. Claro. E para ele chegar num partido, ele precisa do partido. Só que ele tinha que ter maioria no partido. E aí houve então uma discussão que ele ia concorrer internamente com outro. Ele era pelo PSDB, né? Sei. Parece que, se eu não me engano, era o Alckmin. PSB, né? PSB. PSB. Porque o PSDB é o que é o Alckmin. E aí o que ocorre? Então essa situação aí, ele achou por bem renunciar. Mas ele era um grande candidato, um forte candidato para entrar. Aí tinha 2 grandes, fortes candidatos. Nós teria o Joaquim Barbosa, teria esse que está quase na frente aí, o Bolsonaro, e também estaria o Lula, e estaria na frente, mas o Lula está preso, não pode concorrer. Esse seria dentro da pré-candidatura. Os demais, acho que não tem expressão política ou confiança política da população. Exatamente. Não é? Então, com estas mudanças que vai ter, se tiver pessoas novas, pessoas com cabeças, pessoas que realmente vão para lá para fazer alguma coisa, provavelmente vai ganhar. Claro. E a população, a maioria é humilde, a maioria teve algum tipo de vantagem, que realmente
no tempo, alguns tempos passados, o salário mínimo provavelmente melhorou a vida de alguns, e aí tem esse clamor pelo ex-presidente Lula, que infelizmente está preso, se não tivesse estaria no páreo. Então, uma das colocações nossa é isso aí. Hoje a discussão foi realmente praticamente sobre a situação da nossa crise que deu os caminhoneiros. Nós estamos chegando no nosso fim do nosso terceiro bloco. Eu vou pedir para o Tenente Borges, nosso comentarista de segurança, fazer as suas considerações para nós encerrarmos a nossa programação. Bom, doutor, então, como nós botamos aqui, nosso debate aqui na mesa, uma coisa que eu vou acompanhar o senhor. Nas eleições, vote certo, vote novo, para ver que, dependendo, nós tiramos o Brasil dessa crise que está. Eu estava nesses países que eu visitei, eu achei muito interessante que os cargos são tudo cargos técnicos, não são cargos políticos. Precisávamos disso no Brasil. Uma pena que o Brasil não copia, que deu certo no primeiro mundo, na Europa. Então agora esse ano temos eleições, nós temos Copa do Mundo, né? Vamos escolher bem. Vamos escolher para não ficar mais 4 anos com esse suplício, esse sufoco, falando mal do nosso país. Tá? A gente tem os nossos políticos, que são nossos reflexos. Vamos escolher bem nossos governantes. Muito obrigado. Então, nós estamos chegando ao nosso fim da nossa programação e será reprisado esse programa na quinta-feira, às 13 horas. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde.